Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 21 70 14 10 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de net futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Não perca tempo, chame agora no 41 21 70 14 10 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Boa noite mais uma vez a você que nos acompanha aqui no podcast Tribuna Mais, que é conduzido por mim, Emanuele Gorniz, que traz toda semana para você algum tema relacionado a empreendedorismo, inovação, histórias inspiradoras desse mundo do empreender, né, de buscar o seu desenvolvimento. E hoje, nessa quarta-feira, a gente traz para você um tema que muita gente aí talvez precise e colocar na sua vida, tanto profissional como pessoal. Mas é sobre como deixar de ser bunda mole. Hoje a gente vai falar sobre isso. E você fica pensando, deixar de ser bunda mole, será que eu tenho que ir para a academia? O que eu tenho que fazer? Tenho que procurar um personal? Né? Em qual sentido deixar de ser bunda mole? Será que vamos falar sobre empreendedorismo na área da educação física? Não deixa de ser, também acaba sendo por esse caminho. E a gente vai falar hoje com um profissional que veio da área da educação física, acabou indo para a área de psicologia, palestra, e tem uma gama enorme de experiência de vida para falar para a gente, né? Das viagens que trouxeram também muita experiência para o que ele vai falar. Nós estamos aí hoje com nada menos do que Fefo Miléu, Luiz Fernando Miléu, né? Isso, ele que escreveu aí o livro Deixe de Ser Bunda Mole e vai falar sobre o processo de desbundamolização. Essa palavra já está difícil de falar, né? Processo de desbundamolização. Isso mesmo. Seja bem-vindo, Fefo, aí ao podcast, e para você contar um pouquinho da tua trajetória, sobre o que te levou a escrever esse livro, o que é, né, esse processo. Tem até um método, né? Tem método. Quem leu o teu livro aí, que foi lançado recentemente, aí praticamente um mês, né? Foram vários lançamentos, vai conhecer esse processo. Muito bem-vindo, então, aí para o nosso público te conhecer, quem já não te conhece, né? Conhecer. Então, deixa eu começar agradecendo pelo convite. Muito obrigado pelo convite, Emanuele, para estar aqui no podcast de vocês. É sempre uma satisfação sair de Curitiba, viajar um pouquinho, né? Porque eu sou de Curitiba, nós estamos na Lapa, né? Então, pegar a estrada, escutar umas músicas, ficar sozinho, isso eu adoro fazer esse tipo de coisa. Conhecer novos lugares, passei pela rua aqui, já vi umas casinhas super bonitinhas. Isso parece que é uma viagem no tempo também, né? Então, quero agradecer de coração o convite. Estou aqui com muito prazer e quero muito conversar com vocês a respeito disso. É verdade, deixe de ser bunda mole, né? Não, o que eu costumo brincar é o seguinte, não adianta você ter os glúteos rígidos e ser um bunda mole, né? Então aqui o processo de desbundamolização não tem a ver com glúteos, não tem a ver com academia, tem a ver com psiquicamente você começar a assumir o controle, as rédeas da sua vida, né? E como psicólogo, né? Agora não mais como professor de educação física, que são as minhas duas formações, como psicólogo eu posso te garantir que muita gente, mas muita gente não passou por esse processo de desbundamolização psíquico, né? Então passou a vida meio dependente de pai, meio dependente de marido, dependente de esposa, dependente de emprego, dependente de chefe, quer dizer, uma série de dependências que a pessoa passa e não assume o controle. Então esse livro veio a calhar para ajudar as pessoas. E conforme você disse, tem um método, né, que é o MEB, que é o método de enrijecimento da bunda, né, para você, né, fortalecer
essa área da sua Esse não personalidade? precisa praticar na base do ódio, né? Como muita gente vai para academia da base do ódio para fortalecer os glúteos. Esse não precisa ser na base do ódio, né? Quem for ler, ou talvez um pouquinho, né? Porque tem um método ali, né? Até a gente se adiantando um pouquinho antes de eu te perguntar, para você se apresentar para quem não te conhece, contar quem é o Fefo e tal. Tem esse método, né, que exige ali a coragem, exige o perdão, assumir a responsabilidade. Então, ele pode não ser um método de prática no ódio, mas também exige um empenho de quem quer mudar essa vida, nessa realidade. Invariavelmente, em qualquer área da vida, qualquer área, seja na área da saúde física, seja a área na saúde psicológica, seja em qualquer área, se você pretende ter resultados diferentes, fazer coisas diferentes, você vai ter que passar por um processo de esforço. Eu acho que isso é muito importante, né? É quanto você negocia com esse esforço que vai fazer toda a diferença no final. Porque, assim, o que muda a vida das pessoas é a ação. A gente precisa agir, né? E agir diferente se você quiser resultados diferentes. E para cada ação acontecer, precisa de um certo esforço. Então, eu entendo que tem gente que vai para academia meio chateadão, meio com raiva no coração e tal, mas tem que passar pelo processo de esforço. Aqui, na terapia, principalmente, é a mesma coisa, né? Geralmente as pessoas vêm para a terapia querendo mudança, né? Mas quando elas começam a entender que essa mudança vai exigir um determinado esforço, ela vai ter que, sabe, se embrenhar de, bom, eu vou ter que fazer isso, né, se eu quero a mudança. Então, resumindo para você, não tem almoço grátis. Qualquer que seja a mudança que você queira fazer na sua vida, quero um novo trabalho, não estou gostando desse relacionamento, quero outro relacionamento, tenho que acabar com esse para conquistar outro, vai exigir esforço, né? Então aqui não tem nada de fácil, não tem nada de rápido e não tem nada de simples, né? Que é o oposto do que os coaches dizem. Exatamente, que até, né, são ironizados aí e criticados de certa forma no teu livro, né? Quem tiver a oportunidade de ler vai perceber isso, né? Justamente o que você está falando. Eu ainda vou chegar no ponto, quem está aí assistindo a gente pode estar se perguntando, mas e aí? Né? Um psicólogo está falando sobre essas questões, né? De deixar de ser bunda mole, de assumir o controle da sua vida, o que isso tem a ver com empreender, né? Com o foco que é o nosso podcast aqui, né? O que isso tem a ver, como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia como empreendedor, ou se eu quero empreender, né? Que diferença isso vai fazer eu praticar, eu assumir esse processo aí que o Fefo está propondo? Tá. Essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque há uma harmonização dessas coisas, assim. Essas coisas, elas têm um denominador comum, né? Há um denominador comum. A palavra empreendedor, ela vem do francês, que eu não sei falar, então nem vou cair no ridículo de tentar falar, mas o significado dessa palavra, entrepreneur, não sei das quantas, né, é fazer algo pela primeira vez. Isso que significa empreender. Então, se você for ver, todos nós somos empreendedores, porque a gente sempre faz algo pela primeira vez. Veja, é a primeira vez que eu estou vindo aqui num podcast na Lapa, né? Então, eu estou sendo empreendedor porque eu estou fazendo algo pela primeira vez. A questão é que muitas vezes a gente sabe que a gente precisa fazer este algo pela primeira vez, ou seja, ser empreendedor, mas muitas vezes a gente esbarra na área da coragem, né? Por quê? Porque fazer algo pela primeira vez é você visitar um espaço que você nada conhece. Ou seja, é você lidar com aquilo que não é conhecido. E para algumas pessoas isso causa, né, às vezes, um certo desespero, uma dificuldade. As pessoas passam a entender que, poxa vida, é um medo, né, medo do desconhecido. Então, empreender tem a ver com isso. Tem a ver com você, bom, eu vou fazer algo pela primeira vez, e veja, pode ser qualquer coisa. Eu vou me relacionar com essa pessoa pela primeira vez, eu vou fazer um novo curso universitário pela primeira vez, eu vou mudar de trabalho para um outro trabalho que eu não conheço, então eu preciso fazer pela primeira vez, mas eu preciso bancar isso. Lembra a coisa da ação? Eu preciso bancar essa ação. E bancar essa ação é uma coisa dificílima de se fazer. Então, por isso que você precisa de 2 gotinhas de coragem, como eu faço no livro, né, para entender esse cenário e falar assim, bom, eu preciso desta ação que eu nunca fiz. Estou empreendendo. E para realizar essa ação, eu preciso de uma gotinha de coragem, sabe? Um empurrãozinho da coragem para começar nessa ação. E assim que eu começo e vejo que eu dou conta, daí vai embora.
mas é difícil. E como adquirir essa coragem, né? Porque muitas vezes a pessoa ali tem essa dificuldade muito grande, né? Os bloqueios dela, enfim, de se olhar e não acreditar em si mesma, né? Não acreditar que é possível e tal. Como, de repente, conseguir desbloquear? Eu sei que no livro, quem lê o livro já vai ter a fórmula ali gratuita. Gratuita não, né? Adquire o livro, mas tá ali de bandeja, né? Mas, assim, para a gente não esgotar o teu livro, dá um spoilerzinho para a gente de como adquirir essa coragem. Qual seria, assim, uma dica para uma orientação? Tá, então eu vou contar uma história que não está no livro, tá? Porque, assim, na verdade, eu tenho histórias para fazer vários livros, mas eu vou contar uma história que não está aqui. Eu acho que essa coragem tem muito a ver com a confiança, né? Com a autoconfiança que você desenvolve na vida. Mas a autoconfiança, por incrível que pareça, você não desenvolve sozinho. Você precisa de uma ajuda, pelo menos de uma ajuda inicial. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Você anda de bicicleta? Sabe andar de bicicleta? Sim. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Quando era criança, com alguém me auxiliando. Isso, né? Então, no começo, o que a gente fez? Eu também sei andar de bicicleta e acho que a maioria das pessoas, se não todas, aprendendo da seguinte forma. Bom, você olhou as pessoas andando de bicicleta e pensou assim, nossa, que negócio bacana, né? Alta velocidade, vento no rosto, fazer curva, mas você tinha medo. Então, você ganhou uma bicicleta com 2 rodinhas. E você andava com as rodinhas se protegendo. Tá, beleza. Só que andar com as rodinhas se protegendo ainda não é andar de bicicleta. Daí você viu, opa, mas as pessoas andam sem rodinha, eu quero andar sem rodinha. Mas você tirou as 2 ao mesmo tempo? Não. Você tirou uma. E daí você tirou uma, e o que você fazia? Você ficava pro lado daquela uma, né? Daquela rodinha. Então você andava meio torto, mas continuava andando. Chegou uma hora que você falou, poxa vida, mas todo mundo anda sem rodinha, eu preciso andar sem rodinha. Você tirou outra rodinha e saiu andando? Não. Você tirou outra rodinha, mas tinha alguém te empurrando. Né? Eu me lembro, com as minhas filhas, num campo de futebol, eu ficava com elas, empurrava de um lado, empurrava para outro, empurrava do outro. Quer dizer, fiz aquele troço umas 300 vezes, quase morri do coração de tanto empurrá-las. Mas daí acontece uma coisa, né, que é como se fosse um milagre. Num determinado momento, né, a pessoa, no caso minha filha, já tinha velocidade e equilíbrio para ir sozinha. Então estou eu lá correndo com ela, né, empurrando ainda um pouquinho, mas ela já tem velocidade e já tem equilíbrio. E daí você solta um pouquinho. Naquela pequena soltada, né, que você dá um berro, filha, você está andando sozinha, olha que coisa maravilhosa. O que acontece? Ela vai andar por 3 metros, 2 segundos e vai cair. Quando ela cai, ela levanta e fala assim, nunca mais eu vou andar de bicicleta? Ou ela vira para você, eu quero de novo. Eu quero de novo, Eu quero de novo. Por que aconteceu esse milagrezinho? Porque durante aqueles 4 metros, aqueles 2 segundos, ela percebeu que ela podia fazer. Ela desenvolveu a competência de fazer. Ou seja, ela desenvolveu a confiança de fazer. Então, na vida, né, essa gota de coragem, essa confiança, né, se tiver alguém para te ajudar a você perceber que você consegue fazer sozinho, é o que a gente precisa. E veja, nós dois andamos de bicicleta, assim como as pessoas que estão nos escutando andam de bicicleta, por quê? Porque elas caíram na primeira vez que elas tentaram. Mas antes delas caírem, durante 2 segundos, elas foram sozinhas. Né? Conseguiram andar de bicicleta sozinhas. E daí aquilo mudou toda a trajetória. Então, aqui no empreendedorismo, né, que é fazer algo pela primeira vez, alguém te ajudar a você fazer, para você perceber durante 2 segundos apenas que você consegue fazer, e daí você sai fazendo. Segue em frente. Não é maravilhoso da primeira vez, como não foi maravilhoso a primeira vez que a gente andou sozinho de bicicleta. A gente foi aperfeiçoando com o tempo. Mas o início do processo é alguém te ajudando. Chega uma hora na vida que, se você não tem esse alguém, você vai ter que promover isso para você de alguma forma. Mas, de certa forma, já tendo pelo menos a sementinha plantada lá, já se torna um pouquinho mais simples, né? E até, voltando para a tua história pessoal, para que o pessoal possa entender, quem está acompanhando aqui com a gente, entender, né, a tua trajetória, como isso se entrelaça na tua história. Quem lê teu livro vai entender direitinho, né, vários insights aí dessa questão da autoconfiança, como adquirir, como é que foi para você, né? Conta um pouquinho pra gente também não esgotar teu livro, porque ele faz isso que eu tô te perguntando faz parte da história, mas para o pessoal entender e buscar essa informação. Você começou a tua vida lá, né,
profissional, vamos dizer assim, na área da educação física. Depois passou para... Não foi da educação física direto para a psicologia, teve todo um caminho, né? E também essa questão da mudança profissional, que você conta ali, relata que aos 40 anos, né, que você passou a atuar como psicólogo. Então, de certa forma, essa mudança no mercado, para muita gente, acaba vendo, poxa, mas tão tarde, né? Decidiu mudar e da educação física para uma outra área, psicologia, o que tem a ver uma coisa com a outra? E hoje está escrevendo um livro, como é que é isso? Fala sobre empreendedorismo. Contar um pouquinho, né, como que tudo aconteceu para você chegar hoje e dizer, eu atuo como psicólogo e psicólogo clínico. Para quem lê o livro, vai ver que a primeira parte do livro eu falo muito sobre a minha história, né? Então, você vai ter ali acesso e eu falo sobre bastante coisas e de uma forma muito... transparente, assim, né? Eu não poupo nada, isso não é fácil. Até, né, não vou deixar passar você respondendo essa, não me deixar de perguntar, tá no roteiro agora, eu não sei onde, mas eu quero saber da tua coragem também para escrever o livro dessa forma. Sim, né? Então, o que acontece, assim, né, juntando tudo isso, eu tive algumas pessoas que empurraram a bicicleta para mim, né, e desenvolvi essa confiança graças a essas pessoas, né, e por conta de desenvolver essa confiança, eu passei a olhar para a vida, né, da seguinte forma: poxa, tem coisas que eu tenho medo de fazer, mas eu comecei a lidar com o medo de uma forma que o medo não me paralisasse, né? Eu nunca fiz nada sem ter medo, eu sempre tive medo das coisas que eu fiz, mas eu aprendi que o medo não deveria me paralisar. E daí acontece justamente isso. À medida que você vai vendo que você vai conseguindo, o medo vai diminuindo e a confiança vai aumentando, né? Uma outra coisa que eu percebi, assim, é que nos papéis sociais que a gente desempenha, né, por exemplo, de trabalhador, de todos eles, né, meio que existem datas pré-fabricadas para a gente cumprir as coisas, né? E eu passei desde muito cedo a entender que para mim essas datas não funcionavam. Não, né, eu não cumpri essas datas. Eu comecei, né, minha vida foi meio bagunçada nesse aspecto, assim, né? Porque eu não sabia o que eu queria fazer até os 40 anos, eu fazia as coisas que eu fazia, tal. E é importante só fazer um corte que tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Porque assim, ó, uma das coisas que eu brinco é assim, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 41. Você tem 41. Pois é. Aí é que está o problema. Você não tem 41. Né? Então, aquilo que a gente acha que a gente gente não tem mais. Você tem, na verdade, a diferença entre 41 e o dia que você não existir mais. Quanto tempo você acha que... Com quantos anos você acha que você não vai existir mais? Espero que pelo menos 80, 90, né? Espero. Então, 80, 90. 41, vamos pegar 91, certo? Então, o pessoal está dando risada ali, eu acho que eles estão dizendo do jeito que ela se cuida, vai para academia, come bem. Mas essa é uma questão importante, assim, né? Porque assim, ó, quando eu te pergunto assim, quando as pessoas te perguntam quantos anos você tem e você responde 41, na verdade você está respondendo errado, porque você está respondendo assim, quantos anos você já teve. Você já não tem mais 41. 41 não existem mais, já se passaram. Agora, se você está me dizendo assim, poxa, eu tenho uma expectativa de ir até os 91, significa dizer assim, eu tenho mais 50. Você tem 50. E daí eu te pergunto assim, dá para fazer algumas coisinhas nesses 50 anos? Ou se dá, né? Então foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei, bom, eu vou me formar, né, quando cronologicamente eu tiver 40, mas eu vou exercer essa profissão por 40 anos. Então não é tarde, né? E se eu me formasse aos 50, não seria tarde. Se eu me formasse aos 60, não seria tarde, né? Porque eu pretendo ir até os 80 e poucos, né? Então, se eu me formasse aos 60, eu ainda teria 20 anos para exercer. Então, eu comecei a utilizar uma lógica diferente para ver as coisas, que foi mais ou menos a lógica que eu usei a vida inteira, né? E que daí me coloca num lugar que eu não tenho muita gente para compartilhar isso, porque algumas pessoas podem achar que é maluquice, mas quando eu converso, eu falo assim, poxa, acho que tem sentido, né? Porque senão a gente fica preso a essa pré-determinação social. Ah, eu tenho que casar até os 25, eu tenho que ter filho até os 35, eu tenho que me aposentar até os 55. E eu acho que a vida é muito mais do que isso, sabe? Você pode viver de outras formas. E cada um é um, né? Também. Então, cada realidade é única, né? Dá pra gente pensar por aí. E antes da gente chegar na coragem de escrever o livro e colocar a tua vida, expor a tua vida no livro, porque, né, como você falou, ali no início é muito relato sobre a tua experiência. Sim. E tudo mais. A tua vida traz coisas até particulares, familiares, né? Mas essa questão que você falou, né, de
olhar para frente, quanto tempo eu ainda tenho. É bacana sobre o ponto de vista de, opa, peraí, eu tenho um sonho, eu ainda posso realizar. Sim. E isso você aborda no livro, né? E se entrelaça muito com a questão do empreendedor, porque de várias histórias que eu já trouxe aqui, que o pessoal acompanhou, que pode acompanhar, a gente sempre percebe muito isso, que o empreendedor, para ele dar certo, para ele ter uma história inspiradora, aquilo tem que estar no coração dele, tem que ser o sonho dele, tem que brilhar o olho, né? E você cita isso no livro, nessa questão de tornar isso realidade, de colocar isso como o sonho no papel. Gostaria que você desse uma pinceladinha nesse sentido, sabe? Tanto como psicólogo, como empreendedor na tua vida, que também não deixou de ser, né? Quem lê o livro vai perceber as nuances. Mas contar um pouquinho sobre essa questão da importância de acreditar no teu sonho, acreditar em você, ter esse brilho no olho pelo que você quer fazer. Começando pelo processo da escrita, né? Eu escrevi esse livro porque eu queria, né, como psicólogo tal, eu queria saber da minha história, né? E eu acho que escrever é um exercício maravilhoso para você ordenar as ideias que estão tudo meio soltas na sua cabeça, e quando você vai escrevendo é como se você fosse puxando uma a uma e colocando elas numa sequência lógica. E daí eu comecei a escrever o livro, e a primeira versão do livro tinha 30 páginas, né? E eu falei, vou escrever um livro tal, falando sobre mim e tal, e daí dei para um amigo ler, né? E esse amigo olhou e falou assim, não, tá legal, tá bacaninha, mas tá faltando você aqui, né? Tá faltando, né, suor e lágrimas e sangue, né? E daí ele me deu essa dica e eu falei, puxa vida, então, bom, né, eu não tenho intenção de lançar um livro, então agora eu vou escrever como ele me deu essa dica. Vou realmente, né, aprofundar na minha vida. Ele me deu esse empurrãozinho. E daí ele te ajudou a equilibrar na bicicleta. Ele me ajudou a equilibrar Veja, todos nós precisamos de ajuda, né? Não é porque você é psicólogo, não é porque você tem 200 anos de idade que você ainda não está buscando alguma ajuda na vida. Todos nós estamos buscando alguma ajuda. E daí, a partir daí, eu comecei a escrever. E toda vez que eu escrevia, tem mais 30 páginas, eu dava para ele, dava uma olhada, né? Ele me ajudou a organizar as coisas no livro, mas quando eu terminei o livro, eu coloquei tantas coisas pessoais que a minha intenção não era lançar o livro. Eu falei, bom, esse livro tá aqui. Esse livro me ajudou no seguinte sentido. Ele me deixou, em certos momentos, ele me deixou tão mal que eu voltei para terapia, fui lá resolver algumas questões minhas, entender mais sobre mim, né? O que eu quero dizer é assim, sempre o processo de busca pessoal, de autoconhecimento, esteve alicerçado em tudo isso aqui. E daí esse livro ficou mais ou menos uns 2 anos no meu computador. 2 anos. Daí, ano passado, quando eu completei 50 anos de idade, eu resolvi fazer uma caminhada de 500 quilômetros lá em Santiago de Compostela. Né? E daí eu fiz essa caminhada. Quando eu voltei dessa caminhada, eu escrevi um pequeno livro de 100 e poucas páginas. E mandei para uma jornalista, que foi indicada por um amigo meu, dizendo assim, olha, eu estou com esse pequeno livro, queria que você me ajudasse a organizar. E daí, nessa conversa, eu falei assim, olha, mas tem um outro livro que eu já escrevi, que eu não tenho intenção de lançar, mas que tem uma linguagem que eu gostei de desenvolver, porque aqui eu escrevo com uma linguagem muito conversada no livro. Exatamente, né? é bem leve para você ler, né? Isso, você lendo ali, em pouco tempo, você consegue finalizar e é tranquilo. Mas por que eu escrevi esse livro assim? Porque eu queria escrever algo que me representasse, né? Mas eu não tinha intenção de lançar. Então, eu mandei os 2 livros para essa jornalista. Né? Mandei o livro que eu escrevi do Caminho de Santiago e mandei esse livro aqui dizendo, tem uma outra linguagem aqui, queria que você desse uma olhada. Passaram umas 3 semanas que ela estava em férias escolares com o filho dela, ela me ligou e falou assim, podemos conversar? Eu falei, podemos. Ela falou assim, por que você quer lançar um livro? Daí eu falei os meus motivos e tal. Ela falou, olha, o livro sobre o caminho, a gente vai ter que trabalhar muito nele e 8 pessoas vão ler. 8 pessoas da sua família vão ler. Se muito. Agora, o outro livro que você escreveu, esse vai ajudar muita gente. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu comecei a ler e li em 2 dias. E me ajudou muito o livro. Então, este outro livro vai ajudar muita gente. E eu não tinha intenção. Daí, aconteceu uma série de eventos, né, que um foi interligado com o outro, né, e algumas pessoas para a qual eu tinha dado esse livro muito antes, assim, né, só dá uma olhadinha aí, as pessoas falaram, puxa, olha, tá legal, tá ajudando as pessoas, por que você não lança? E daí que eu falei, bom, sabe de uma coisa? Então, já que eu estou numa nova fase de vida, fiz 50 anos, já tenho projeções para frente, então agora eu vou lançar. Então,
esse livro está pronto. E daí eu fiz alguns adendos, porque teve o falecimento da minha mãe nesse meio tempo, né? Fiz alguns adendos. E eu falei, bom, agora esse livro me representa. E agora eu vou colocar ele no mundo e vou deixar que o mundo decida se ele vale a pena ou não vale. E aí entra a questão da coragem, né? Que a gente ia comentar. Sim, de sim. você se colocar ali, porque, como você já citou, era um livro que não era para ser lançado, né? A princípio, esse era para ficar ali, né? Como teu, a tua história, enfim. Isso. Mas aí esse livro, até eu vi quando você lançou, né, que você falou, meu filho está indo para o mundo, Sim, né, e tal. E essa coragem de ser visto, isso também passa muito pelo processo que você explica no livro, né? De a coragem de fazer, o que você colocar teu sonho em prática, e a coragem de ser visto e ser julgado, né? Como é que é isso também? Essa para você como foi, né? E para a gente olhar, porque também passa pelo empreender, né? A coragem de entender que nem todo público é para mim, a coragem de saber que eu vou errar e vou ter que voltar atrás e começar de novo, né? Como é que é isso? Por isso que eu brigo com os coaches, né? Mas veja, não é todo coach que é ruim. Tem uns que eu até gosto. Mas, enfim, eu brigo com os coaches por causa disso, né? Porque eles dizem assim, você não tem que se importar com o que o outro pensa. Daí eu falo assim, como é que faz isso? Não é simples, né? Como é que faz isso, Qual né? é o caminho, né? Eu me importo com o que o outro pensa. Já imaginou se eu não me importar? Agora, eu não vivo, né, na direção só de atender o que o outro pensa. São duas coisas completamente diferentes. Então, eu me importo, né? Tanto é que no dia do lançamento do livro, eu estava super nervoso. E por que eu estava nervoso? Porque, assim, o lançamento foi no dia 8 de março, às 15 horas. Começou às 15 horas. Até às 15 horas, eu sabia que esse livro me pertencia. Ele era meu até às 15 horas. Pouquíssimas pessoas tinham lido, eu tinha recebido bons feedbacks, né? Eu odeio a palavra feedback. Eu tinha recebido bons retornos, né? Retornos legais de pessoas dizendo, né? Como essa jornalista, a Helena, né? Que me disse que ele iria ajudar muita gente e tal. Mas, mesmo assim, eu tinha uma certa dúvida sobre ele. Mas, né? Tomei a coragem, falei, vou lançar agora. Mas até às 3 horas da tarde era meu filho que estava aqui no meu colo, né? Está aqui comigo. E a partir das 3 horas ele criou asas e voou. E daí eu já não sabia mais o que acontecia. Né? Eu fiquei receoso do que pudesse acontecer. Mas aconteceu um evento muito bacana. Neste mesmo dia do lançamento, neste mesmo dia, ali por volta de 8, 8h30, algumas pessoas começaram a mandar mensagem para mim, porque já estavam lendo ele à tarde, né? E como é um livro, né, que tem uma linguagem que é fácil de ler, então algumas pessoas já tinham chegado na metade quase dele, e algumas pessoas me dando um retorno assim, puxa vida, tá muito bacana, tá muito legal, tá me ajudando, já me fez pensar em outras coisas. Ou seja, imediatamente eu já comecei a ter alguns retornos que, sabe, apaziguaram o meu coração, que fizeram com que aquele sentimento, né, de um pouco de dúvida, de um pouco de desespero até, falou, o que as pessoas vão pensar de mim? Então começaram a vir, e nesse um mês, né, faz praticamente um mês que eu lancei, está vindo muito retorno de pessoas falando assim, olha, você me fez pensar de um jeito diferente, está muito bacana, a linguagem é gostosa, puxa vida, olha, você me abriu minha cabeça para isso. Então eu falei, bom, então valeu a coragem de ter tirado ele do meu computador. E é uma coisa bacana também, a gente consegue, quem lê vai perceber, você falou que fez a viagem para o Caminho de Compostela, de Santiago de Compostela, e escreveu um livro sobre isso, mas aqui nesse livro você também cita um pouquinho sobre essa tua experiência, né? Por mais que não aprofunde, mas você coloca ela ali, e é bastante interessante sobre o que você fala, sobre você até brinca que não gosta da palavra encontrar o propósito, né? Eu acho uma chatice isso. Mas não deixa de ser, a gente acaba chegando aí, sim, mas vamos sim. deixar lá de lado, né? Mas essa é a ideia, né? O que te faz feliz e o que a gente já falou ali, né? O que te faz brilhar o olho, que é o que também no empreender é preciso. Mas você fala de uma coisa que é o ajudar o outro, né? Que no Caminho de Compostela você teve essa experiência. Falar um pouquinho sobre isso e como que isso se interliga, né? Com essa questão nossa do empreendedor, do empreender. Porque também é uma coisa... Eu não sou empreendedora, não me considero, pelo menos, né? Mas estou aí trazendo as histórias e é o que a gente percebe, muitos falam também que o bacana para eles é quando eles veem que o cliente está satisfeito. Né? Então, é um ponto que também... anima eles, dá esse vamos seguir em frente que está dando certo, né? E contar um pouquinho para nós a tua experiência nessa do Caminho da Compostela, como isso se interliga agora, quem está prestando atenção já sacou ali, né? Que, como que se interliga no teu livro e tudo mais.
falar um pouquinho dessa experiência. Bom, primeiro que o Caminho de Compostela vai ser o próximo livro, né? E vai ser, eu quero usar essa formatação aqui, só que vai ser um livro preto e daí e já tem até nome, Reflexões de um ex-bunda mole. Olha, Então, como isso auxiliou, né, no foram processo. 23 dias sozinhos, muito importantes, né, na minha vida, ficar 23 dias sozinhos e várias reflexões surgiram, e então vai ter mais um livro né, com essa pegada. Eu não gosto muito da palavra propósito, porque assim, toda vez que uma palavra começa a ser muito usada, eu acho que banaliza a palavra. A palavra em si ela é bacana, né? O problema é que ela foi usada, ela é tão usada que acaba banalizando. Eu acho que, assim, eu gosto da definição de felicidade dos gregos, né? Aristóteles tem uma definição que ele dizia o seguinte: felicidade tem a ver com fecundidade, tanto que a palavra em latim, que é felix, quer dizer fecundo, né? E o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: olha, felicidade é quando você produz algo, né? Produtividade, você tem que produzir algo com excelência. Então, ser feliz não é o que as pessoas acham que é. Ser feliz é produzir com excelência. Produzir com excelência é quando você usa todo o teu potencial para fazer uma determinada coisa. O que eu entendi para mim, da minha vida, isso aqui não é receita para ninguém, eu apenas entendi da minha. Eu entendi que eu tenho algo, né, e eu uso isso através da psicologia, que eu posso usar a minha excelência para fazer algo e produzir, né, esse fazer psicológico, psíquico, que ajuda as pessoas. Então, na minha definição, é a seguinte: poxa, eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer, que eu utilizo, né, aquilo que eu acho que eu tenho de melhor, que é a minha excelência, e o resultado disso é ajudar pessoas. E as pessoas estão me dizendo: olha, estou gostando, está valendo a pena fazer terapia com você, escutar você numa palestra, agora ler seu livro. Então, eu entendi que se eu tenho um tal de propósito, o meu propósito é esse. Porque me faz bem isso. No final do dia, me faz muito bem. Eu até brinco, eu tenho uma frase no livro que é: ser legal é legal. E me anima quando uma pessoa fala assim: puxa, eu li um negócio, eu escutei uma coisa que você disse, isso me ajudou, isso me anima, né? Me traz uma coisa boa. Veja, eu não estou ganhando dinheiro, não é nada físico, é um prazer que me dá, e acho que essa é a tal da felicidade. Então, falando de propósito, eu entendi que através da psicologia que eu uso em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, né, eu estou ajudando as pessoas, e isso me traz uma satisfação enorme, né? Sabe aquela coisa de ajudar com a bicicleta? A autoconfiança? Então, toda vez que eu vejo que eu ajudei uma pessoa a desenvolver um pouco de autoconfiança, isso parece que anima a minha própria autoconfiança. E aí entra a questão, né? O que é sucesso para você? Você já está dizendo aqui o que é sucesso. Porque muitas vezes a pessoa pensa: vou empreender, olha lá o cara que está, né, bem sucedido, empreendendo, sabe? Né? Ou às vezes não sabe o tanto de perrengue que ele passou para chegar ali, mas que é o que move ele, né? O que ele está fazendo, que ele brilha o olho dele. Mas muitas vezes a pessoa não entende até o que é a definição de sucesso. É minha conta bancária? Não é? Né? O que seria isso? E também como, por exemplo, a pessoa lá, né, você citou teu exemplo particular, que aos 40 anos que você chegou ali na psicologia e conseguiu, né, sentir que é isso que te move, né? E muitas pessoas demoram a chegar nesse momento, né? E como buscar isso? No livro você dá umas dicas, né, de como chegar a isso, né? Pode parecer maluquice assim, mas na verdade é não buscar, sabe? É não sair por aí desesperado para, né? É viver a vida fazendo as coisas, acreditar muito, né, nesse sexto sentido, nessa intuição. As mulheres têm muito isso. Vai na intuição, que uma hora a coisa é como uma vocação, uma voz vai te chamar. Uma voz vai te chamar, né? Por exemplo, na psicologia, a psicologia para mim, ela é mais do que uma matéria. Ela é praticamente a minha vida, porque eu penso nisso o tempo todo. Assim, só para você ter uma ideia, como é que eu funciono. O tempo todo, eu estou montando história na minha cabeça para ajudar a pessoa que está na minha frente, seja numa terapia, seja numa palestra, a eu contar uma história que facilite com que ela entenda algo da vida dela. Então, por exemplo, essa história que eu acabei de contar sobre empurrar a bicicleta, né, para você desenvolver autoconfiança, é uma história que eu fui criando na minha cabeça para as pessoas entenderem: isso que é autoconfiança, né? É quando eu percebo que eu sou capaz de fazer
por um mínimo de tempo, mas aquele mínimo de tempo opera um milagre na minha vida. Então, eu fico assim o dia inteiro. A minha cabeça não... Criando histórias. É mais ou menos que nem um humorista que fica o tempo inteiro criando história de humor. Sabe? Eu conheço gente assim, né? O cara fica o tempo inteiro, a vida dele... Quer dizer, esse é um humorista nato. A vocação dele é ser humorista, porque tudo ele tá buscando humor. Ele vive isso, né? Ele vive isso. Então, o que eu vivo? E eu demorei para entender isso. Eu demorei 40 anos para entender isso. Mas é como se fosse uma vocação mesmo. Então, hoje não é uma questão de profissão, não é uma questão de carreira, é uma questão de vocação. Eu fico o tempo inteiro pensando nisso. Às vezes eu sonho com isso. Às vezes eu estou de madrugada, eu acordo, eu preciso anotar coisa. Eu durmo com uma canetinha do lado para anotar. Acabei de ter uma ideia aqui de uma historinha que eu posso contar que pode ajudar as pessoas. Eu estou atendendo pacientes lá. Meu paciente me conta uma coisa, eu falo, puxa, qual que é a melhor história que eu posso... Porque não adianta eu dizer uma teoria psicológica para a pessoa. A pessoa não quer saber de teoria psicológica. Sim. Teoria psicológica não vai ajudar. O que vai ajudar é eu falar, bom, vamos tentar pensar nessa imagem aqui, nessa história. Depois, compreendi, entendi. Então, e isso me achou, porque assim, eu entrei na psicologia para fazer uma coisa e de repente eu comecei a fazer outra. Então, assim, eu sei que as pessoas gostariam que eu dissesse assim, olha, tem um caminho, né? Basta você fazer A, B, C e D que você vai achar. Mas acontece que não existe esse caminho, eu não sei esse caminho. Seria o caminho, talvez, do autoconhecimento. Talvez um passo, talvez. É um caminho que contempla o seguinte, puxa vida, eu tenho muito desejo de fazer algo. Faça esse algo. Porque em fazendo esse algo, talvez esse algo te mostre algo. Talvez não, esse algo vai te mostrar uma coisa que você nem sabia a seu respeito. Agora, se você bloquear esse desejo de fazer esse tal desse algo, você vai estar bloqueando todo o processo. Veja, realizar o seu desejo não é realizar todos os seus desejos, porque isso é impossível, mas não deixar de realizar pelo menos alguns. E aí você fala, né, de realizar seu desejo, sobre se autoconhecer e tal. Vem na cabeça os bloqueios para que eu faça as coisas que realmente eu gosto. Sim. Né? Seria o dizer não para as outras vozes, vamos por assim. Isso. Como trabalhar isso? Claro que a gente vai andar e chegar no ponto da coragem, mas como dizer esse não, né? Você cita um exemplo bastante forte da tua vida, né? Em relação a dizer não para os demais, que vem às vezes até sem maldade, querer te mostrar o caminho, te impor, né? Então, de que forma, né, desenvolver essa coragem de assumir a própria vida? Essa é uma boa pergunta. E a resposta, assim, eu acho que ela é mais simples do que a gente imagina. Né? Como é que você diz um não? Dizendo um não. Acho que o primeiro não é o mais difícil, depois deve ser tranquilo. É claro que isso envolve, né, uma série de sentimentos. Né? Você tem que perceber que as coisas não estão indo bem, que a dor está muito grande, que o desconforto já passou do aceitável. Daí fica até mais fácil você dizer o não. Mas assim, não precisa sofrer tanto. Não precisa sofrer tanto para dizer o não. Né? Basta dizer o não. E daí tem uma coisa muito importante, né? Quando você diz o não, você também tem que ter, né, a pretensão de desenvolver a área da responsabilidade para lidar com todas as repercussões que esse não vai ter. Né? Então, eu conto no livro que eu disse o primeiro não, eu disse ele tremendo, eu disse ele com a voz fraca, eu disse ele meio desmaiando, mas eu tive que lidar com todas as consequências. E isso é o que é assumir o controle da própria vida. Assumir o controle da própria vida é uma coisa difícil de fazer. É uma coisa muito boa, mas é uma coisa difícil. Por quê? Porque você, a partir de agora, você não vai mais poder apontar, esta pessoa me fez isso, a culpa é de fulano de tal, ou eu fiz isso por... Não, a partir de agora, assim, eu fiz isso porque eu quis. Eu disse não para aquilo para poder fazer isso. Então, todas as consequências vão recair sobre as minhas costas. E eu vou ter que fortalecer minhas pernas, os meus glúteos, para aguentar esse peso. Então, diz não. Como é que diz não? N-A-O-T-I-L. É assim que se faz. Não. Você fala não. E daí, aguenta o tranco, né? Porque vai ser bom. Mas não vai tem mas, toda escolha tem a sua consequência, né? Não vai ser fácil. Mesmo não dizendo não, vai ter uma consequência que talvez não seja tão bacana. Né? Exatamente. Então... Né? Esse é um bom ponto. Né? Talvez você pensar assim, bom, qual que são as consequências do não que talvez sejam menores do que a consequência de eu não dizer não. Né? E uma coisa acontece na psicoterapia que é muito marcante, assim, e assim me pega, assim, sabe?
que é você perceber com pessoas de 40, 45, 50 anos que chegam para a terapia e falam assim, puxa vida, eu não disse os nãos que eu deveria ter e por isso que minha vida está assim. Eu costumo dizer uma frase que é marcante para as pessoas. Olha, tudo que você deixa de fazer, emocionalmente falando, isso um dia chega. Essa conta chega. E ela chega com juros e correções emocionais. E é pesado, né? Ela vai chegar com juros e correções emocionais. Então, você deixou de fazer aqui, lá na frente ela vai chegar e vai chegar muito mais pesada. Então, tudo bem, não fez, não tem problema, todos nós já cometemos esse erro, mas a partir de agora, toda vez que você for tomar suas decisões, tenha muito claro isso, que se você não tomar a decisão na direção que você acha que tem que ser, certo ou errado, porque a gente erra um monte, esta conta vai chegar com juros e correções emocionais mais para frente, e daí talvez seja pior. E é possível deixar de ser bunda mole, por exemplo, só na vida profissional e ainda continuar na vida pessoal? Tudo está interligado, não está? Como é que você vê isso? Se eu consigo fazer isso dentro da minha casa, por exemplo, como mãe, dizer não, né, para as minhas filhas lá. Eu consigo praticar isso fora ou são caixinhas separadas, eu consigo separar isso? Né? Porque muitas vezes a gente vê, né, um pai bastante permissivo, mas que está tendo sucesso no seu empreendimento. Né? Como é que, ou também vai por esse viés, né, de um dia a conta chega? Como é que você vê? Aqui tem coisas muito interessantes aqui, né? Porque assim, né, se a gente pegar os vários balões da vida da gente, a vida pessoal, a vida profissional, a vida social, a vida particular, a vida privada, todos esses balões eles têm um denominador comum, né? Quem que é esse denominador comum? Você. Então, o bacana disso é, à medida em que você vai desbundamolizando em uma área, a tendência é que você consiga fazer em outras áreas também. O que não quer dizer que algumas áreas não sejam mais difíceis do que outras, né? Então, muitas vezes é comum eu dizer não para as pessoas que eu não conheço, ou melhor, eu dizer não para as pessoas que eu conheço e não dizer não para as pessoas que eu não conheço. Por quê? Porque a área, né, eu tenho uma área psicológica maior para trabalhar com as pessoas que eu conheço. Né? Então, os meus parentes, os meus amigos, tal. Às vezes eu digo não para eles, mas porque eu sei que eles vão. A área de amor que eles têm por mim é maior. Eu tenho mais área para trabalhar. Né? Com outras pessoas é mais difícil. Mas uma vez que eu consigo fazer com qualquer pessoa, a probabilidade de eu ser mais efetivo em qualquer área da vida aumenta, ainda que tenha as suas dificuldades. Então, o importante é o seguinte: pegue uma área da sua vida e trabalhe nesta área. Né? Então, eu estou lá, relacionamento pessoal. Poxa, no relacionamento pessoal eu preciso me estabelecer, me posicionar melhor. Então, começo com essa área. Você vai ver que, invariavelmente, né, aquela musculatura que você enrijeceu para essa área, você vai poder utilizar nas outras áreas. Aqui, a educação física é o exemplo perfeito. Né? Se você tem, né, um aparelho, né, o teu corpo trabalhado, não importa se você vai subir uma montanha, não importa se você vai correr, não importa se você vai nadar, vai tudo ser mais fácil. Sim. Porque você está com a musculatura desenvolvida, você trabalhou a musculatura. Aqui é exatamente a mesma coisa. Né? Processo de desbundamolização e assumir o controle de uma área da vida vai te ajudar nas outras. E aí entra também nessa questão que você falou da ajuda, né, que a pessoa ali, que, no exemplo da bicicleta, né, para começar esse processo, né? E para quem está querendo empreender ali, a importância dessa rede de apoio, né? Você fala muito também no livro da tua esposa, né? Que estava sempre junto ali, e a questão, como também foi difícil quando você entrou na nova área da psicologia, coincidiu na época que as suas filhas chegaram ao mundo, sim, né? Sim. Então é todo um processo que não é simples, né? Tanto você assumir a ideia, eu quero mudar, eu quero fazer uma coisa que é o meu sonho, como também ter essa rede de apoio, né? Como buscar essa rede de apoio, como isso é a relevância disso em várias áreas, né? Como que você vê na tua experiência clínica ali para dar esse amparo, né, para a pessoa, seja a vida pessoal, seja quem está empreendendo. Essa é uma outra falácia, né, dos coach Mandrake e Picareta, que dizem assim, você faz tudo sozinho. A gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. Essa roupa que eu estou vestindo aqui, eu não seria capaz de fazer. O carro que eu dirigi, eu não sou capaz de fazer. A gente não faz nada, né? A gente vive uma vida de interdependência. Quer dizer, interdependência é o meio termo entre independência e dependência. Né? A gente vive na interdependência. Eu preciso das outras pessoas. Veja, né, eu estou aqui no teu podcast, né? Tem
microfone na minha frente. Graças a Deus alguém conseguiu fazer esse microfone, tem uma câmera, graças a Deus alguém fez essa câmera, quer dizer, né, alguém construiu esse lugar, fez essa televisão. Então a gente vive uma vida de interdependência. O que a gente tem que fazer é buscar a maior associação com pessoas possível, né? Segundo aquilo que a gente planejou para a nossa vida, claro, né? Então, eu quero empreender numa área, conversa com as pessoas que empreenderam naquela área, né? Se for uma pessoa de bom coração, vai te ajudar, porque sabe o quanto é difícil. Então, busque ajuda. Na terapia eu falo isso, né? O primeiro passo terapêutico de uma pessoa é buscar um terapeuta. Quando ela busca o terapeuta, ela já está me dando uma dica enorme sobre, assim, eu quero. Eu vou fazer e estou me cercando das pessoas que vão me ajudar, que é, no caso, o terapeuta. Então, vá atrás dessas pessoas, converse com essas pessoas, diga ao mundo o que você pretende fazer, né? Não fique assim, sabe? Não, eu aqui na garagem da minha casa, eu vou mudar o mundo. Não vai. É a coragem de se abrir também, né? A gente volta mais uma vez para o ponto da coragem, que é o agir com o que está no seu coração. Não sei se é essa a definição, mas uma vez eu ouvi algo nesse sentido, né? Que é o que você fala. A ação e algo que te mova, né? Que te faça sentir esse prazer, se sentir vivo, né? Até você fala que a gente ainda não está entre os que já foram lá para o caixão. O 120, o Clube dos 120. Exatamente. Né? Então, é bem interessante isso. E outro ponto que eu gostaria que você desse uma pinceladinha também, né? Em relação, a gente falou aí da questão de ter alguém junto, né? Ou um grupo de apoio, ou seja, família, enfim, alguém que te empurre a bicicleta. Mas também tem o ponto que eu acho bastante relevante, que é você ter essa certeza de que as coisas não estão sob seu controle, né? Porque muitas vezes a pessoa ansiosa tem ali aquela questão, poxa vida, será que vai dar certo? E agora? E se fugir um pouquinho do que vai acontecer, do que eu pretendo, como é que vai ser? E eu acho que isso é um ponto bastante relevante para quem empreende, porque é uma montanha-russa de emoções, né? Como trabalhar essa emoção do controle da situação, de saber que a vida não está sob controle. No livro eu até falo isso, né? Se torne um ex-bunda mole e assuma o controle da própria vida. Mas esse controle que eu estou dizendo aqui não é você achar que você manda em tudo, né? Que as coisas vão acontecer conforme você quer que elas aconteçam. Elas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer, né? E o que você tem que entender é que assumir o controle é saber lidar com a falta de controle inerente à vida. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Gera uma certa ansiedade nas pessoas, né? Mas no processo terapêutico isso é muito importante. As pessoas entenderem, escuta, olha, você vai fazer força, mas isso não quer dizer que a força que você vai fazer para a mudança vai acarretar a mudança que você idealiza. Geralmente não acontece isso. Por quê? Porque no teu mundo idealizado, você não está colocando todas as variáveis que existem no mundo real, no mundo de verdade. No mundo de verdade, a conversa muda de figura. Agora, assumir o controle é entender que eu vou fazer força e eu vou ter que lidar com as consequências que não vão ser exatamente aquelas que eu gostaria que fosse. Isso é assumir o controle. É assumir o controle do meu esforço, digamos assim. E sabendo que o meu esforço vai redundar em alguma coisa, mas não exatamente aquilo. Então, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, né, para não achar que, puxa vida, eu tenho que dar conta de tudo, e se eu não der conta de tudo é porque eu não sou bom o suficiente. Isso é uma outra falácia. Não, você é bom o suficiente para dar conta das coisas que você pode dar conta. E existe uma série de outras coisas que você não é capaz de dar. Por exemplo, né, eu tenho uma empresa, né, esse livro vai ter um produto digital, uma série de coisas. Eu tenho uma empresa que eu não dou conta de marketing digital, eu não dou conta de venda de produtos, eu não dou conta disso. Então, eu tenho uma equipe hoje, né, até estava brincando com você aqui, deixa eu fazer um storyzinho aqui, porque senão minha equipe me mata, né? Então, eu tenho uma equipe de pessoas que sabem mais do que eu nessas outras áreas, e então elas trazem todo esse conhecimento que se soma com o meu conhecimento, que é de produzir o conteúdo, e assim a gente, né, empreende juntos. Né? Então, não tenho, eu vou empreender sozinho, vou mudar o mundo. Ninguém muda o mundo sozinho. Agora, se você se junta com pessoas que têm um interesse, né, em fazer algo, daí a coisa começa a mudar. E começa também ter, não que você vá chegar a ter controle de tudo, mas você consegue delimitar o caminho melhor para chegar no foco que você idealizou ali, né, no teu autocontrole, né, na consciência ali,
que você vai conseguir chegar mais próximo do resultado que você planejou. Você chega muito mais próximo. Porque, veja, a primeira capa que eu fiz do livro não tinha nada a ver com isso aqui. Né? Eu precisei de uma equipe lá da editora que me mandou várias capas, né? E eu fui olhando. Teve uma capa que eles me mandaram que era inteira vermelha. E os dizeres não tinham nada a ver com isso aqui. Então, foi uma troca, sabe? Eu ia dizendo alguma coisa para eles, eles iam fazendo compreendendo o que eu estava dizendo e me mostrando certas opções segundo o que eles achavam que deveria ser, e a gente foi compondo juntos. Então, né, esta mistura de competências, né, que você tem as suas, eu tenho as minhas, quando a gente junta, mescla, né, a gente consegue uma competência muito maior do que a gente sozinhos é capaz de conseguir. Então, no empreendedorismo, né, é fazer o contrário do que umas pessoas fazem. Né? Eu não vou dizer para ninguém qual que é o meu plano. Não. Você tem que dizer para todo mundo qual que é o teu plano. Claro, tomando os seus devidos cuidados, né, com responsabilidade, para também não perder a ideia, não ser roubada. Para a ideia não ser roubada, mas tudo bem, mas você tem que dizer para o maior número de pessoas possível, porque essas pessoas é que vão te ajudar a viabilizar esse plano. Né? É claro que assim, as pessoas têm medo, mas eu vou dizer, eu vou perder. Mas tudo bem. E se você não realizar? Não vai estar perdido de qualquer forma? E aquela história, né? Se você teve a capacidade de ter essa ideia, se alguém roubar, a capacidade é tua de produzir outras ideias. Né? Você não fica com medo. Exatamente. Se alguém roubar a tua ideia, sabe o que você faz? Você tem uma ideia melhor. Né? E garante que a outra não seja roubada. Então, sabe, não ficar com essas, né? Eu tive uma ideia, que é uma ideia brilhante, né? Talvez seja brilhante só na sua cabeça. Quando você coloca no mundo, as pessoas vão falar assim, não é brilhante a sua ideia. Mas, em compensação, se você juntar a sua ideia esta outra coisa aqui, daí a gente pode ter uma coisa bacana. Né? Então, quer empreender, junte-se com pessoas, converse com pessoas, exponha qual que é a sua ideia, aceite as sugestões. Né? Quando eu lancei esse livro, o nome do livro não era esse. O nome exatamente não era esse. É um nome bastante instigante, né? Isso. Que chama a atenção. Eu aceitei a sugestão de pessoas para chegar nesse nome. O que está escrito dentro, nada mudou, mas o nome não era esse. E a pessoa falou, olha, esse nome vai chamar mais... Você quer chamar atenção? Sim, eu quero chamar atenção. Esse nome vai chamar mais atenção. Eu não teria chego nesse nome sozinho. Eu precisei da ajuda de outras pessoas. Então, entender isso, sabe? Entender ter essa humildade, né? De que a gente não sabe tudo e tudo mais. Outro ponto, né, mudando um pouquinho o viés, mas que não deixa de ser relevante, né? Você cita no teu livro a tua história pessoal, lá desde a infância e tal, e chega na adolescência. Você conta um pouquinho, né, das dificuldades que você teve, relacionamento familiar, enfim, na adolescência. E aí, um ponto também você comenta, né, que muitos pais são bunda moles. E a consequência disso, de ser um pai bunda mole, porque a gente vê muito hoje, né, o jovem lá, ele precisa entrar no mercado de trabalho. O pai dá a maior estrutura, vai lá, faz a faculdade, paga e tal, vai para o mercado de trabalho, mas e aí? Se não teve um pai que teve essa musculatura trabalhada e não soube passar para o filho, as consequências disso, né? Como não ser um pai bunda mole, porque a consequência vem e não vem só para o pai, né? Vai vir para nós no mercado de trabalho também, de ter um filho que foi criado na bunda molândia. Tem uma palavra que responde essa pergunta, que é responsabilidade, né? Um pai ou uma mãe suficientemente bons, não perfeitos, eles têm que entender que a missão deles é fazer com que esse filho se torne responsável. Então, responsabilidade começa em casa. Por exemplo, seu filho, sua filha adolescente não podem sair de casa sem ter a cama arrumada, sem ter o quarto arrumado. Eles não podem passar uma semana sem lavar uma louça. Quer dizer, uma série de coisas que você começa em casa mostrando para eles, olha, vivemos todos nessa casa aqui, todos, né? Não é porque nós somos pais que é a nossa obrigação fazer tudo e vocês, filhos, ficam só no sofá sendo servidos. Não, todos nós formamos uma comunidade e nós temos que nos ajudar. Então, seu pai e sua mãe trabalham, trazem dinheiro, mas mesmo assim fazem coisas em casa, e vocês, embora não trabalhem ainda e não tragam dinheiro, vocês precisam fazer. Em alguns casos, dependendo das situações, o adolescente até vai para buscar dinheiro para trazer para casa. Responsabilidade. Então, trabalhar a responsabilidade, dando tarefas. Você tem que fazer uma tarefa. Mas você vai ganhar para isso? Não, você não vai ganhar. Tua responsabilidade essa. É a tua responsabilidade. Então, lá em casa, as minhas filhas, né, eu não preciso mais fazer isso hoje, mas até um tempo atrás eu entrava no quarto delas, eu levo elas para a escola de manhã,
Ah, mas a cama não está arrumada ainda, então não podemos sair de casa. Ah, mas como assim não podemos sair de casa? É porque para sair de casa a cama tem que estar arrumada. Então hoje em dia, quando elas saem de casa... Já não precisa mais, já se tornou, né, o cotidiano. E daí a brincadeira é o seguinte, eu já pensei em escrever sobre isso também, né, um novo livro que seria assim, filho de ex-bunda mole, ex-bunda molezinho é. Né? Porque assim, não tem como, né, um pai bunda mole e uma mãe bunda mole criar um filho que não seja. Da mesma forma como não tem como um pai ou uma mãe mal educados criarem uma criança bem educada. Não tem, quer dizer, não é impossível. É reflexo, não adianta. É reflexo, não adianta. Né? Então, o processo de bunda-molização ele é muito importante para os pais também, né? Para entender que os filhos... Porque assim, você não cria o filho para você. Não sei se alguém já te falou isso, mas você não cria o filho para você. Você cria o filho para o mundo. Então, quanto mais recursos esta criatura tiver para lidar com o mundo, e o mundo não é um lugar bacana, não Exatamente, é um lugar legal. Não é nada, é bastante hostil. É né? bastante hostil, né? Por sinal, uma das frases do próximo livro, né, que é o do Caminho de Santiago de Compostela, é a seguinte: acontecem situações lá, mas eu cheguei na seguinte conclusão: todos nós somos seres frágeis, vulneráveis, caminhando por um mundo hostil, em busca de um colo ou de um abraço. É verdade, né? Quem não quer o colo quentinho do pai e da mãe, Quem não né? quer o colo... então, assim, essa foi uma frase, porque lá no caminho era uma coisa muito interessante, assim. Desculpa, eu estou divergindo um pouco, mas... Não, fique à vontade. Lá no caminho era uma coisa muito interessante, porque você está lá para ficar sozinho. Né? Ninguém está lá para formar associações. Mas as associações, elas se formam à medida que o dia você está muito cansado, daí você encontra uma pessoa e você anda 15 minutos com essa pessoa. Né? E você conversa, sabe tudo da vida dessa pessoa. 15 minutos depois, essa pessoa vira para você e fala buen camino, que é o que... Né, que é a expressão que todo mundo usa lá, e daí a pessoa vai e você fica. Né? Ou você vai e ela fica. Mas aqueles 15 minutos é como se todos nós tivéssemos a seguinte conclusão: somos pessoas frágeis, vulneráveis, caminhando por um mundo hostil, mas eu preciso desses 15 minutos de abraço aqui, por favor, me abrace. Não é um abraço físico, mas é um abraço simbólico, né? E naquele abraço, naquele colo, um dá colo pro outro, um abraça o outro, e depois de 15 minutos, beleza, então agora podemos ir sozinhos. Podemos seguir, né? Já temos essa força, já sabemos andar de bicicleta. Isso, podemos... E aí, para quem quer, né, ter esse abraço e esses 15 minutos, entre aspas, de diálogo, onde encontrar o livro Deixe de Ser Bunda Mole, né? Porque muita gente deve estar se perguntando, opa, que legal, né? Quero saber mais, quero ler esse livro, onde que eu encontro? Você encontra ele, por enquanto, tem lá no Instagram. No meu Até pode ficar à vontade para divulgar, sim, né? No meu Instagram, Fefumiléu, Fefumiléu, F-E-F-O, Miléu, M-I-L-L-E-O. Então você vai lá na bio, na minha bio do Instagram, tem lá um linkzinho, você clica ali e você vai comprar o livro através de uma plataforma e vai receber o livro na sua casa. O livro ainda não está em grandes livrarias. Por quê? Porque eu fui entender depois qual que é o mercado. O mercado é o seguinte: as livrarias querem vender livro. Então, esse livro só vai chegar numa grande livraria quando ele começar a ser vendido por fora. Então, o meu objetivo é vender ele através do meu canal lá, do Instagram, e depois que, né, as livrarias falarem, poxa, tem um tal de Fefumiléu aí, com um livro chamado Deixe de Ser Bunda Mole, que parece que está vendendo. Daí as livrarias vão querer. Então, vai ter a demanda, então eles vão atrás. Vai ter a demanda, mas quem tem que gerar a demanda é o autor que tem que gerar a demanda. Né? Porque assim, se não gerar a demanda, a livraria não vai querer, porque a livraria vai vender o livro do autor que já vende bastante. Claro. Né? Então, a minha missão com o livro é vender bastante através, né, dessa compra direta, para depois a pessoa estar numa livraria e tá lá o livro. Poder encontrar lá, né? E nas redes sociais você citou aí que podem te encontrar no Instagram, mas tem outro canal também no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube chamado O Ex-Bunda Mole. Né? Olha aí, já dá para ter umas gotinhas aí do qual é o caminho, né? Sim, eu lanço 3 vídeos semanalmente lá e já tem bastante material para quem quiser entrar nesse processo de desbundamolização e começar a entender um pouco mais como que vai arregimentar certa coragem, 2 gotas de coragem para assumir o controle da própria vida. Tem coisa lá. E você também fala aqui, né? Você é palestrante, eu te conheci por conta de ser palestrante, não por ser psicólogo, mas
Você é palestrante, escritor, até você se autodefine aqui, né? Sou psicólogo clínico, escritor, palestrante, caminhante, pai de 2 anjos, que você já citou, Sim, das minhas tuas duas filhas, filhas. e adorador de flores, né? É. Mas falando aí do palestrante, quem quiser também, né? Você ainda está fazendo palestra? Sim. Ou como é que está esse mundo Olha, para eu você? faço de tudo. Agora, eu acabei de sair do carro ali, tinha uma mensagem no WhatsApp de uma moça perguntando se eu ainda atendo na clínica. Sim, eu ainda atendo na clínica, são as coisas que eu gosto de fazer. Eu atendo pacientes, eu faço palestras, e eu escrevo livros, e eu tenho os cursos online, né? Que vai sair o curso online disso aqui, desse Bacana, livro. bacana. No próximo mês a gente vai fazer o lançamento do curso Deixe de Ser Bunda Mole. Então eu atuo, tudo que tem psicologia eu estou atuando. Tá dentro, tá participando, até Eu tô movendo. dentro. Assim, eu não faço palestras sobre outra coisa que não seja assuntos ligados à psicologia. Né? Eu não consigo fazer. Né? Eu não consigo falar como que funciona a internet, como que funciona. Eu não tenho essa expertise. Mas nos temas ligados à psicologia, Pode chamar que com certeza vai ser bastante produtivo, né? Porque é um tema bacana e eu acho que todo mundo precisa. Quem não precisa de terapia hoje em dia ou falar sobre, né? Eu acho assim que seria muito bom, né, brincando com o livro, assim, se a gente vivesse numa sociedade desbundamolizada, seria muito importante para todos nós. Por quê? Um bunda mole, no final das contas, não é uma pessoa confiável. Porque se um bunda mole te diz só o que você quer escutar e só o que é agradável, ele nunca te diz a verdade. Então, viver numa sociedade cheia de bunda mole, que só falam coisas que para te agradar, que não são verdades, não funciona. Funciona muito mal. Então, a minha utopia é, quanto mais desbundamolizada for a sociedade, mais verdade a gente vai encarar e melhor a gente vai viver. E para a gente chegar aí ao finalzinho, e se encaminhando para o finalzinho, aqui a gente sempre traz, né, histórias de empreendedores de sucesso, histórias inspiradoras, não necessariamente sucesso financeiro, né? Às vezes é o sucesso, como a gente falou aí, você citou muito bem, questão da realização pessoal. Mas sempre histórias inspiradoras. E aí a gente vê também que tem muita gente aí patinando, né, buscando esse sucesso, está tentando empreender, mas está naquela fase talvez que seja lá embaixo da montanha-russa, né, que todos passam, depois, né, melhora, mas está se olhando e está desmotivado, pensa, poxa vida, eu não vou conseguir. Essa pessoa necessariamente está sendo um bunda mole ou não? Ou você acha que para empreender necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso passar pelo processo de deixar de ser bunda mole? Né? Como que você vê isso no aspecto prático ali da vida empreendedora? Tá, então eu vou fazer a primeira coisa. Você tem que comprar o livro, ler o livro. Se você fizer isso, você vai entender uma coisa. Ó, Deixe de Ser Bunda Mole do Fefo Milhão. Tá? Compra o livro, é baratinho, vai chegar na sua casa. E vale a pena. Vale a pena. Já li e vale a pena. Assim, todos nós, a gente enfrenta vários processos desbundamolizantes ao longo da vida. É como se fosse, sabe, um crescimento em hélice. Né? Todos nós temos esse processo. O que não pode acontecer é a gente ficar travado num processo e não subir para a próxima camada, para o próximo nível de consciência. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão travadas num processo bundamolizante. O que elas têm que fazer? Se elas lerem o livro, provavelmente elas vão dar um pulinho, mas elas vão cair em outro processo. E é assim que funciona a vida. Né? Se eu chegasse aqui para você e dissesse assim, Emanuele, eu já sei como é que funciona essa coisa chamada vida, das duas uma, ou você me interna, né? ou eu sou muito mentiroso. Muito mentiroso. Porque assim, eu também estou nos meus processos desbundamolizantes, mas eu tenho que garantir que o meu próximo processo desbundamolizante vai estar num nível acima do anterior. Né? Então, se você está travado lá, dá uma lida no livro. Eu acho que o livro já vai te dar uma bela de uma destravada. E daí você vai entrar, né, no curso que você quer entrar. Durante esse curso, em alguns momentos, você vai estar num outro processo. E daí você vai ter que fazer mais um esforcinho. Mais um degrauzinho. Mais um degrauzinho. Então, o livro é como se fosse o início. Né? Aquela primeira barreira. Né? Então, passou a primeira barreira, daí você vai galgando os outros
os outros degraus, porque assim, estamos todos em processos bunda-molizantes tentando sair. Esse é o barato da vida. Já imaginou se a gente não tivesse? Exatamente. Né? Não estaria aí, né? Não teria experiência nenhuma, né? O desafio é gostoso, esse é o desafio. Uns iniciam mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo passa, né? Sim, não tem outra escolha. Fê, eu quero mais uma vez agradecer a tua participação aqui, já agradeci no início, mas agradecer novamente por esse bate-papo gostoso aí que a gente teve, que eu acredito que também cumpriu um objetivo de ajudar as pessoas que gostam do mundo do empreendedor, né? Gostam de empreender e, né, precisavam dessa visão psicológica da coisa, porque a gente sabe também o quanto pesa enfrentar os boletos vencendo, né, e ter que empreender e a coisa não está ainda no que você quer. Então, agradecer, deixar aí o espaço aberto nessa nossa finalização para você dialogar aí com o nosso público, o que você acha que, de repente, eu não abordei e seja necessário trazer. Ô, pai, peraí, isso aí, Manuel, ele não falou comigo. E eu acho que o pessoal tem que saber. Eu vou fazer o seguinte, Manuel, eu vou trocar de papel aqui com você, tá? Eu vou querer saber de você, eu vou querer saber de você o que você achou do livro. Do que você leu. Porque Até então você não me conhecia, você me conheceu só num evento aqui, né? E você comprou o livro dia 8 de março. Exatamente. Como é que foi? Então, vou contar um pouquinho da história, quem que me levou até você. Eu assisti tua palestra aqui na Lapa, mas faz tempo. Então, eu lembro que foi sobre essa questão de autoconhecimento, né, e tal. Foi muito bacana e até a gente tem fãs teus aqui na Lapa, né? O pessoal ali que participou gostou muito. Mas quem me levou até o lançamento foi a Sandra, da Associação Comercial. Falou, ele está lançando um livro, vamos lá conhecer e tal, acho que vai ser bacana para você e tal. E a gente comprei o livro lá, né, e li o livro, né, para entender, até para a gente poder bater esse papo, saber quem é o Fé Fumiléu. Mas me surpreendi bastante, primeiro porque a gente não se conhecia pessoalmente, só da palestra, de lá do dia. Eu me senti como se eu tivesse conversando com você pessoalmente. Opa, o Fê foi meu amigo já de infância, sabe? Essa é a impressão nessa linguagem que você trouxe no livro ali, né? Primeiro ponto é esse. E muito acessível, sabe? Realmente, como você falou, de abrir a mente, né? Que todo mundo precisa passar por esse processo. Eu não vou falar a palavra porque eu não consigo, mas de deixar de ser bunda mole, né? Eu acredito que todo mundo em algum ponto precisa e casa muito, acho que com alguns momentos da minha vida que eu passo, né? Não vou entrar muito em detalhes assim, para a gente até não se estender. Mas é muito bacana e essa questão da coragem, né? E quanto esse processo vai de encontro não só à questão da nossa vida pessoal, né? Mas do meu trabalho, né? Como isso é relevante, o dizer o não, saber me conhecer, para também saber quando dizer não e por que dizer não. Então, eu particularmente, gostei muito do livro. Eu acho que realmente você atingiu o teu objetivo de ajudar mais pessoas, aí, de pegar pela mão. Vamos junto lá, vou te ajudar, né? Como você já fazia já faz no consultório, como você cita. Mas agora, com o livro, a distância você está fazendo. Porque, pelo menos para mim, né, que li o livro, eu acho que o pessoal aí que está acompanhando a gente, aqui pelo Instagram, aqui pelo podcast, pode comprar sem medo, pode ler sem medo, pode seguir nas redes sociais sem medo, que vale a pena. Tá, eu só para terminar, uma coisa que aconteceu agora, que no livro, né, eu cito lá, até tem eu com uma foto minha com 8 anos de idade com o uniforme do Flamengo, né, porque o Zico foi o grande ídolo da minha vida. Talvez o único ídolo que eu tenha tido em toda a vida foi o Zico, né? E por conta de tudo isso que aconteceu nos últimos tempos, né, e sempre tem um ponto que começa as coisas, né? Quando eu tomei coragem de fazer a faculdade, de escrever o livro, lançar o livro, né, eu fui conhecendo pessoas, e na semana passada, né, um amigo meu que tem uma empresa de marketing e trabalha junto com o Zico, promoveu um evento em Maringá e falou assim, puxa vida, se você quiser, você pode vir aqui conhecer o Zico. Nossa, que né? show de bola. Eu falei, como assim se eu quiser? Eu tô indo já, né? E me mandei para Maringá e conheci o Zico. Maringá, não, em Londrina, e conheci o Zico na semana passada, ganhei uma camiseta, ele escreveu lá para o Fefo, né? E para mim, né, o meu apelido Fefo é apelido, né? Ter 4 letras e Zico ter 4 letras, para mim é aquela coisa de criança, assim, eu falei, meu Deus, o apelido dele também tem 4 letras que nem o meu, então eu achava isso maravilhoso.
E eu estou contando isso por quê? Porque essas 2 gotas de coragem que a gente toma há 20 anos lá atrás na nossa vida, elas fazem toda a diferença. Porque se não fosse tudo isso, né, se eu não tivesse tomado essas gotas, não teria acontecido essas pessoas que eu conheci, não teria tido esse evento, e eu não teria uma camisa. E agora eu vou ter uma camisa lá em casa, vou colocar ela num quadro, porque tem lá o Zico, né? Zico e Fefo na mesma camiseta. Então acho que vale a pena você tomar 2 gotas de coragem e assumir o controle da sua vida. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, né? Toda quarta-feira, às 7h30 nos canais da Tribuna Regional. Pode acompanhar esse e outros episódios também. E compartilhar, comentar. É um episódio gravado, eu sempre deixo bem claro, né? Porque as pessoas às vezes querem interagir. Não tem problema, pode interagir, pode mandar as perguntas, né? Tanto eu como o próprio Fefo pode responder, ou a gente encaminha para o Fefo. Não vai ficar no vácuo, né? A gente vai tomar esse cuidado, toma esse cuidado para poder dar o retorno. Então, podem compartilhar, podem comentar. Se tiver alguma dúvida, também te seguir. Sim. E, né, para finalizar, te desejar um bom caminho. Bom caminho, obrigado. Agora estamos num caminho novo aí de escritor e já está sendo um bom caminho. Com certeza, a Já gente está vê que sendo. está repercutindo muito bem e com certeza é só sucesso, né? Não sei o que é sucesso, mas que seja só sucesso. Dentro da tua perspectiva, Isso, né, que isso, seja é. um sucesso, Tá né? E está ótimo. sendo. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Curta, compartilhe, né, acompanhe e também conheça mais sobre o Fefo Milhão. Um abraço. Um abraço. Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de Net Futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 mega. Não perca tempo, chame agora no 41 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de Net Futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 mega. Não perca tempo, chame agora no 41 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar?
Isso é falta de net futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 mega. Não perca tempo, chame agora no 41 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de net futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 mega. Não perca tempo, chame agora no 41 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora.